Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder dar continuidade ao nosso projeto da leitura bíblica em um ano, né? Hoje nós vamos aqui continuar no livro de Deuteronômio. Hoje nós vamos ler do Deuteronômio capítulo 14 até o capítulo 17. A gente vai ver aqui, né, Deus falando ali através de Moisés, né, sobre como formar ali o povo de Israel, né, os filhos de Israel, num povo santo. Então a gente vai ler aqui para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa passagem, beleza? Vamos aí então pegar a nossa Bíblia, né, e vamos abrir aqui no capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Capítulo 14, tá? Vamos começar. Vocês são filhos de Javé, seu Deus. Por isso, nunca se marcarão com nenhum corte, nem raparão a cabeça por um morto. Você é um povo consagrado a Javé, seu Deus. Foi a você que Javé escolheu, para que pertença a ele como povo próprio, entre todos os povos da terra. Não coma nada que seja abominável. São estes os animais que vocês poderão comer: boi, carneiro, cabra, cervo, gazela, gamo, cabrito montês, antílope, óryx e cabra selvagem. Poderão comer também qualquer animal que tenha o casco fendido e que rumine. Porém, há ruminantes e animais com casco fendido que vocês não poderão comer: o camelo, a lebre e o texugo, que ruminam, mas não têm casco fendido. Esses serão impuros para vocês. Quanto ao porco, que tem casco fendido, mas não rumina, vocês o considerarão impuro. Não comam sua carne, nem toquem o seu cadáver. De tudo o que vive na água, vocês poderão comer, todos os que têm barbatanas e escamas. Não comam, porém, os que não tiverem barbatanas e escamas, serão impuro para vocês. Vocês podem comer todas as aves puras, mas não podem comer o abutre, o giapeto, o chofrango, o milhafre negro, as diversas espécies de milhafre vermelho, todas as espécies de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota e as diversas espécies de gavião, o mocho, o ibis, o grão-duque, o pelicano, o abutre branco, o alcatraz, a cegonha, as diversas espécies de garça, a polpa e o morcego. Considerem impuros todos os bichos que voam, não comam deles. Podem comer todas as aves puras. Não comam nenhum animal que tenha morrido por si. Você o dará ao imigrante que vive em sua cidade, para que ele o coma, ou venderá a um estrangeiro, porque você é um povo consagrado a Javé, seu Deus. Não cozinhe o cabritinho no leite da mãe dele. Todos os anos você separará o dízimo de qualquer produto de seus campos, e o comerá diante de Javé, seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido para aí fazer habitar o nome dele. Nesse lugar você comerá o dízimo do trigo, do vinho novo e do óleo, e também os primogênitos das vacas e das ovelhas, para que você aprenda continuamente a temer Javé, seu Deus. Se o caminho for longo demais e você não puder levar o dízimo, porque fica muito longe o lugar escolhido por Javé, seu Deus, para ir colocar o nome dele, e Javé, seu Deus, tiver abençoado você, então venda, pegue o dinheiro e vá ao lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido. Aí você trocará o seu dinheiro por aquelas coisas que desejar: vacas, ovelhas, vinho, bebida embriagante, tudo o que você quiser. Você comerá aí diante de Javé, seu Deus, e festejará com a família. Mas não abandone o levita que mora em suas cidades, pois ele não tem parte nem herança com você. A cada 3 anos, você pegará o dízimo da colheita do ano e o colocará nas portas da cidade. Então virá o levita que não recebeu uma parte na herança de vocês, o imigrante, o órfão e a viúva que vivem nas suas cidades, e comerão até ficarem saciados. Desse modo, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o trabalho que você
realizar. Então aqui, né, no capítulo 14, a gente está vendo ali que Deus, né, está passando as instruções para os filhos de Israel sobre aqueles alimentos puros, né, e impuros, aqueles que eles podem comer e aqueles que eles não estão permitidos, né? E também a gente viu aqui falando sobre a questão do dízimo, né? Vou destacar um pouquinho mais essa parte do dízimo, porque ela é bem importante, né? Até os dias atuais, né? Na nossa igreja, a gente tem o costume, né, de dar o dízimo. E dar o dízimo é algo muito bom. Por quê? Porque mostra ali, né, o sentimento de partilha, de você ajudar, né, o próximo a poder ajudar também a igreja de Deus. Então, o dízimo é algo aí que a gente percebe, né, que é desde os nossos antepassados, né, porque a gente ali faz um sacrifício e doa uma pequena parte, né, aquela parte que a gente está à disposição ali para poder ajudar a igreja. E é bem importante, né, porque Deus já nos mostra aí que nós somos feitos em sociedade, ou seja, é um ajudando o outro. Então esse dom de partilha, né, esse dom de doar aí, o dízimo, é um dom que Deus nos ensina aí desde muitos anos atrás. Desde os nossos antepassados, né? Aqui Moisés está falando, né, com os filhos de Israel, né, através de Deus, e ele nos ensina que o dízimo é algo muito importante e algo muito bom e que isso é de um agrado para Deus. Vamos aqui agora para o capítulo 15. Estou um pouquinho puxando o ar no nariz aqui, porque estou um pouquinho gripado, tá bom? Então vai me desculpando aí desde já. Mas vamos continuar aqui no capítulo 15 agora. A cada 7 anos, você celebrará o ano da remissão das dívidas. Isso quer dizer o seguinte: todo credor que tenha emprestado alguma coisa ao seu próximo perdoará o que tiver emprestado. Não explorará o seu próximo nem seu irmão, porque terá sido proclamada a remissão em honra de Javé. Você poderá explorar o estrangeiro, mas deixará quites aquilo que tiver emprestado ao irmão. É verdade que no meio de você não haverá nenhum pobre, porque Javé vai abençoar você na terra que Javé, seu Deus, dará a você, para que a possua como herança. Isso, porém, com a condição de que você obedeça de fato a Javé, seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que eu hoje lhe ordeno. Quando Javé, seu Deus, tiver abençoado você, conforme prometeu, você emprestará a muitas nações e nunca pedirá emprestado. Dominará muitas nações, mas nunca será dominado. Quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só de suas cidades, na terra que Javé seu Deus dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Pelo contrário, abra a mão e empreste o que está faltando para ele na medida que o necessitar. Que está muito ligado, né, com aquilo que a gente estava falando, de poder ajudar o próximo, né? Preste atenção a si mesmo e não lhe venha à mente este pensamento mesquinho. Já está chegando o 7º ano, o ano da remissão. E você se torne avarento com o seu irmão pobre, não lhe dando nada. Ele clamaria a Javé contra você e em você haveria um pecado. Quando você lhe der alguma coisa, não o faça de má vontade, porque, em resposta a esse gesto, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em todas as suas iniciativas, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente for entregar, for ajudar o próximo, não fazer aquilo ali com obrigação, né? Com o coração fechado, como se estivesse fazendo de má vontade, como a própria Bíblia diz, né? A gente fazer de coração aberto. Não porque a gente quer uma recompensa em troca, né? Mas porque a gente quer ajudar o próximo aí, como a gente também gostaria de ser ajudado, né? Ajudar de bom coração. Veja bem, não faltam indigentes na terra. É por isso que eu ordeno a você: abra mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu indigente, na terra onde você está. Então é que a gente vê, né, falando ali sobre ajudar o próximo, sobre a perdoar as dívidas, né, num determinado tempo ali, num determinado momento. E essa questão de perdoar a dívida, né, é até mesmo ali pensar no próximo, pensar no outro, né, pois dá a ele o direito de recomeçar, de poder repensar, né, sobre aquilo que ele ficou devendo, mas dá o direito dele poder ter um renovo, né, poder recomeçar ali do zero novamente. Quando um de seus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele servirá a você durante 6 anos. No 7º ano,
você o deixará ir em liberdade. Contudo, quando você o deixar que vá em liberdade, não o despeça de mãos vazias. Carregue os ombros dele com produto de rebanho de você, da sua colheita de cereais e de uva, ou seja, ajudando o próximo aqui, né, a todo momento. Dele, de acordo com a bênção que Javé, seu Deus, tiver concedido a você. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que Javé, seu Deus, resgatou você. É por isso que eu hoje lhe dou essa ordem. Mas se ele diz, não quero ir embora, porque me afeiçoei a você e à sua família, dado que se sente bem com você, pegue então uma sovela e fure a orelha dele contra a porta, e então ele ficará sendo seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a sua escrava. Que não pareça difícil a você deixá-lo ir em liberdade. Ele serviu a você durante 6 anos pela metade do salário de um diarista, e Javé, seu Deus, abençoará você em tudo o que você fizer. Todo primogênito, macho, que nascer de suas vacas ou ovelhas, deverá ser consagrado a Javé, seu Deus. Não trabalhe com o primogênito de suas vacas, nem tosquie o primogênito de suas ovelhas. Você o comerá em cada ano diante de Javé, seu Deus, junto com sua família, no lugar que já, perdão, no lugar que Javé tiver escolhido. Se o primogênito tiver algum defeito, se for manco ou cego, ou tiver algum outro defeito grave, não o sacrifique a Javé, seu Deus. Você poderá comê-lo em sua própria cidade, o puro junto com o impuro, assim como se come a gazela ou o cervo. Não coma, porém, o sangue, derrame-o no chão como água. Agora vamos entrar aqui no capítulo 16, que vai falar um pouquinho, né, sobre as festividades aí do ano dos filhos de Israel. Então, vamos entender aqui, né, como deve ser ali, como se deve se prostrar, né, diante dessas festas aí principais ali daquele ano. Respeite o mês de Abib, celebrando uma Páscoa para Javé, seu Deus. Porque foi numa noite do mês de Abib que Javé, seu Deus, tirou você do Egito. Sacrifique para Javé, seu Deus, uma Páscoa, ovelhas e bois no lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Não coma pão fermentado com a Páscoa. Durante 7 dias você comerá com ela pães sem fermento, um pão de miséria, pois você saiu do Egito às pressas. Assim, durante todos os dias da sua vida, você vai se lembrar do dia que saiu do Egito. Durante 7 dias não deverá haver fermento em todo o seu território, e não deverá sobrar para a manhã seguinte, coisa nenhuma da carne que você tiver sacrificado na tarde do primeiro dia. Você não poderá sacrificar a Páscoa em qualquer cidade, que Javé seu Deus vai dar a você, mas somente no lugar que Javé seu Deus tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Sacrifique a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, hora em que você saiu do Egito. Você a cozinhará e comerá no lugar que Javé seu Deus tiver escolhido. Na manhã seguinte, você voltará para suas tendas. Durante 6 dias, você comerá pães sem fermento, e no 7º dia fará uma reunião solene em honra de Javé, seu Deus. Não faça nenhum trabalho. Conte 7 semanas. A partir do momento em que você começar a ceifar as espigas, conte 7 semanas. Celebre então a festa das semanas em honra de Javé, seu Deus. A oferta espontânea que você fizer deverá ser proporcional ao modo como Javé, seu Deus, tiver abençoado você. E você fará uma festa diante de Javé, seu Deus, junto com seu filho e sua filha, seu escravo e sua escrava, com o levita que vive em sua cidade e o imigrante, o órfão e a viúva que vivem em seu meio. No lugar que Javé, seu Deus, tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Lembre-se que você foi escravo no Egito e cuide de colocar em prática esses estatutos. Celebre a festa das tendas durante 7 dias.
Depois de ter recolhido o produto da sua colheita de cereais e de uva, faça uma festa alegre com o seu filho e sua filha, seu escravo e sua escrava, o levita e o imigrante, o órfão e a viúva que vivem em suas cidades. Durante 7 dias você festejará em honra de Javé seu Deus, no lugar que Javé tiver escolhido, pois Javé seu Deus vai abençoá-lo em todas as suas colheitas e em todo o trabalho de sua mão, para que você fique cheio de alegria. Por isso, 3 vezes por ano, todo homem deverá comparecer diante de Javé, seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido. Na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa das tendas, que ninguém se apresente de mãos vazias diante de Javé. Cada um traga seu dom, conforme a bênção que Javé, seu Deus, lhe tiver proporcionado. Então aqui a gente viu, né, como que deve ser feito ali as festas principais durante todo o ano ali, né? E o respeito, né, que devemos ter, fazendo os sacrifícios de forma correta, indo adorar a Deus de forma correta também, né? Então mostra ali todo o respeito, né, que os filhos de Israel devem ter sobre essas festas ali, destinada a louvar o nome de Deus. E é bem interessante aqui também que eu destaquei uma nota aqui onde explica sobre um pouquinho dessa passagem que a gente acabou de ler, que eu achei bem interessante. Preste atenção para você ver. O exercício da autoridade. Opa, peraí. Estou lendo no lugar errado. O Deuteronômio destaca que as festas são ocasiões de alegria e gratidão, reconhecendo em Javé o Deus que dá a liberdade e a vida. Então a gente percebe aqui, né, que as festas são motivos, né, de se alegrar, de ter gratidão, de poder ajudar o próximo, né, de todas aquelas bênçãos que Deus deu para eles. Então é muito importante ali celebrar junto com os irmãos. Note-se também que são os momentos de confraternização social, onde desaparecem as desigualdades. As festas de Javé devem ser o sinal de uma sociedade que reparte entre todos a liberdade e a vida. Então a gente percebe aqui, né, que essas festas são bastante importantes aí para celebrar a partilha e glorificar, de louvar também o nome do Senhor. Agora vamos aqui para o versículo 18 do capítulo 16. Nomeie juízes e oficiais de justiça para cada uma das suas cidades que Javé seu Deus vai dar para cada uma de suas tribos, para que julguem o povo com sentenças justas. Então está pedindo aqui, né, para os juízes serem justos. Não perverta o direito, não faça diferença entre as pessoas, nem aceite suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e falseia a causa dos justos. Busque somente a justiça, para que você viva e tome posse da terra que Javé, seu Deus, vai dar a você. Então aqui, né, é uma lei ali para todos aqueles juízes, né, que vão julgar as pessoas ali, ou seja, julgar de forma justa, né? E essa justiça serve, né, para que o fraco não saia perdendo, para que o pobre também, né, não saia perdendo, ou seja, é uma justiça ali para os mais enfraquecidos, porque não adianta nada, né? A gente ser justo com as pessoas que têm uma, vamos dizer, uma condição de vida mais favorável e ser injusto, né, com aqueles que têm um sofrimento um pouco maior. Então temos que ser justo, né, tanto para os ricos, quanto para as pessoas mais pobres, quanto para os fracos, quanto para os mais fortes. Ou seja, a justiça deve ser igual para todos, independente de quem seja. Versículo 21. Não plante um poste sagrado ou árvore junto a um altar que você tenha feito para Javé, seu Deus, nem levante uma estela, porque Javé, seu Deus, a odeia. Vamos aqui agora para o capítulo 17. Nunca sacrifique para Javé, seu Deus, um boi ou ovelha com defeito grave. Seria abominação para Javé, seu Deus. Se em alguma das cidades que Javé, seu Deus, vai dar a você, foi encontrado homem ou mulher que faça o que Javé, seu Deus, reprova, violando sua aliança, para servir a outros deuses e adorá-los, o sol, a lua ou todo o exército do céu, fazendo o que eu proibi, se isso lhe for denunciado ou você ficar sabendo, faça primeiro cuidadosa investigação. Se for verdade, se for constatado
que tal abominação foi cometida em Israel, você levará às portas da cidade o homem ou mulher que tenha cometido essa má ação e o apedrejará até que morra. Você poderá condenar alguém à morte somente com a deposição de 2 ou 3 testemunhas. Ninguém será morto pela deposição de uma só testemunha. E as primeiras pessoas a apedrejá-lo serão as testemunhas, e depois delas todo o povo. Desse modo, você eliminará o mal do meio de você. Quando você tiver que julgar uma causa que pareça muito difícil, causas duvidosas de homicídio, contenda, lesões mortais ou causas controvertidas em sua cidade, suba ao lugar que Javé seu Deus tiver escolhido. Vá até os sacerdotes levitas e o juiz que estiver em função nesses dias. Eles investigarão e anunciarão a sentença a você. Faça tudo de acordo com a sentença que eles anunciarem a você nesse lugar que Javé tiver escolhido. Cuide de agir conforme as instruções deles. Cumpra a decisão que eles derem e coloquem em prática a sentença sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Quem agir com presunção, sem obedecer ao sacerdote que está aí para servir a Javé seu Deus, e nem ao juiz, tal homem deverá ser morto. Desse modo, você eliminará o mal do meio de Israel. Ao ouvir isso, todo o povo temerá e nunca mais agirá com presunção. Quando tiver entrado na terra que Javé seu Deus vai dar a você, e tiver tomado posse dela, e nela viver, e você disser: quero nomear um rei para mim, assim como todas as nações que me rodeiam. Então você deverá nomear para si um rei que tenha sido escolhido por Javé, seu Deus. Um de seus irmãos é que você nomeará como seu rei. Não poderá nomear um estrangeiro que não seja seu irmão. O rei não deverá multiplicar cavalos para si, nem fazer que o povo volte ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois Javé disse a vocês: nunca mais voltem por esse caminho. Ele também não deverá multiplicar o número de suas mulheres, para que sua mente não se desvie. E também não acumulará para si prata e ouro. Quando subir ao trono, ele mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará sempre com ele, que a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer a Javé seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos em prática. Desse modo, ele não se levantará orgulhosamente sobre seus irmãos, nem se desviará desses mandamentos, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim, ele prolongará os dias do seu reinado, junto com os seus filhos no meio de Israel. Então aqui, né, a gente finaliza com a leitura de hoje, mas brevemente explicando aqui, Deus está ensinando ali, né, várias normas, várias leis, né, e estatutos ali para os filhos de Israel, né, poder seguir o caminho de Deus. E como aqui fala, né, no último versículo que a gente leu, assim ele prolongará os dias do seu reinado, junto com seus filhos no meio de Israel. Então Deus vai prolongar aí todo esse reinado ali dos filhos de Israel. Então a gente leu aqui, né, como vai ser os estatutos para juízes, para quem vai julgar, né, para os reis, para toda a sociedade de Israel, para todos os filhos, né, aqueles animais que são puros e os que são impuros para comer, sobre o dar dízimo, né, sobre o dom de partilha, né? Então a gente percebe aqui que Deus está querendo ali formar um povo santo. E como que Deus forma um povo santo? Através da sua palavra. Não é à toa aí que Deus, né, conversava com Moisés e através de Moisés, né, guiado ali pelo Espírito Santo de Deus, ele repassava as mensagens para os filhos de Israel. Então a palavra de Deus é muito importante para a nossa vida. E é por isso aqui que nós estamos nesse desafio de estar lendo a Bíblia aí por durante um ano. Porque se queremos... Peraí, deixa eu só desligar aqui que meu telefone estava tocando. Se quisermos, né, conhecer a palavra de Deus aí,
conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida, temos que conhecer a sua palavra, não é verdade? Então vamos fazer o bom uso da Bíblia aí, vamos ler a Bíblia por mais vezes, vamos fazer aí da leitura bíblica a nossa rotina, o nosso hábito, né? E que não seja ali, como fala aqui naquela passagem, né? Que vê, ó, que é até bem interessante. Deixa eu só ver se eu acho. Para não fazer de coração fechado, né? Aqui. Quando você lhe der alguma coisa, não faça de má vontade, porque, em resposta a esse gesto, Javé, seu Deus, abençoará você em todo o seu trabalho e em todas as suas iniciativas. Então, que a leitura de Deus não seja ali com o coração fechado, né? Só como uma obrigação, só como uma... Poxa, vou ter que ler a Bíblia, poxa, vou ter que ler a Bíblia, que vou ter que tirar um tempo do meu dia para ler a Bíblia, como se fosse ali com o coração realmente fechado, né? Mas vamos fazer isso de coração aberto, porque quando a gente faz isso de coração aberto, a gente tende a conhecer aí as maravilhas de Deus para a nossa vida, né? Então, vamos ler a Bíblia aí, porque ela nos transforma e nos faz um povo santo, beleza? Que Deus abençoe você aí e amanhã nós estamos aqui de volta, tá bom? Espero você aí amanhã. Um abraço, Deus te abençoe.